Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para a nossa videoaulazinha. Essa videoaula vai ser para a gente dar uma revisadinha naquela parte de gráficos que a gente estava trabalhando em sala, né, de função cosseno e função seno. Eu dei uma listinha para vocês com 7 exercícios, lembra? E aí, como nós vamos ter algumas provas nessa semana, estou gravando essa videoaula já para você tirar dúvida. Então eu vou botar essa videoaula para vocês com a correção dessa fichinha, ok? Então vamos lá. Primeira questão da fichinha é a seguinte: ele vira para você, uma questãozinha da URGS, e pergunta, né, o período da função definida por f de x, que é igual a seno de 3x menos π sobre 2, é. Aí vamos lembrar, vamos recordar. Nós estudamos a função seno e a função cosseno. O que a gente colocou da função seno e função cosseno? Uma forma genérica de escrever a função seno era o quê? A mais ou menos B seno de kx, lembram? Mais C. Aí o que a gente estudou? Esses coeficientes A, B, K e C, eles eram, na verdade, responsáveis por algumas coisinhas que aconteciam dentro do gráfico. Lembram disso? Aí a gente cantou a musiquinha, e aí na musiquinha a primeira coisa que a gente tinha visto, o nosso coeficiente A, lembra o que era? Simetria era o A. Beleza. Amplitude era o B. Então, amplitude era o meu B. Aí você vai falar assim, professor, mas o que o K servia mesmo? Lembra que para a gente calcular o período da função seno e função cosseno era 2π sobre o módulozinho de K? Lembra disso? Ah, é verdade. E o C, professora? Lembra a gente aí? Lembra que o C ele era responsável pelo deslocamento horizontal? E aí, como que a gente calculava o deslocamento horizontal? Menos C sobre K. Beleza? O que significava? Que se eu tinha algum valor de C diferente de zero, eu já sabia que o meu gráfico ele tinha um deslocamento ou para a direita ou para a esquerda em relação, né, à origenzinha, em relação, na verdade, olhando horizontalmente, ok? A minha amplitude e a minha simetria. O meu eixo de simetria, lembram? O meu eixozinho y igual a 0, y igual a 1, que a gente fez, y igual a 2. A distância do eixo de simetria até o ponto mais alto ou até o ponto mais baixo, a nossa crista, lembra? Nosso vale, era justamente o valor da nossa amplitude. O que mais que a gente trabalhou? O sinal do B. Ah, é verdade, professora. Por quê? Porque a nossa função, por exemplo, y, que é igual a seno de x, quando nós construímos o gráfico dessa função, o que a gente reparou? Que essa função começava subindo, lembra? Em compensação, quando nós fomos desenhar a função y, que é igual a cosseno de x, o que a gente reparou? Que ela começava descendo. Aí eu comentei com vocês que a gente construiu um outro gráfico em que o b tinha um valor negativo. Aí o que vocês repararam na função seno quando o b era negativo? Ao invés dele começar subindo, ele começava descendo. A função cosseno era o contrário. Ao invés de começar descendo, começava subindo. Então, o sinalzinho, né, negativo do valor b determinava isso. Beleza, professora, você deu uma revisadinha, mas não precisava de tudo isso, né, para responder essa questão, realmente. Para responder essa questão, galera, ele perguntou simplesmente o valor do período. Então, olhando para a minha funçãozinha, você concorda que o coeficiente A é 0, o coeficiente B é 1, e o coeficiente K é 3, e o coeficiente C é menos π sobre 2. Se eu já tenho o valor do meu coeficiente K, o período da função é o que, galerinha? 2π sobre o valor de K. Então, qual vai ser o período da minha função? 2π sobre 3. Letra B de bola. Ok? Deixa eu só engrossar um pouquinho, que está muito fina. Aqui, ó. Letra B de bola. Facinho, facinho, né? O período da função seno e da função cosseno é 2π sobre K. Ok. Aí depois a gente foi para essa questãozinha. Segunda questão. Rio de Janeiro. Observe o gráfico da função trigonométrica. Olha lá. Y, que é igual a 1, mais 2 seno de x, a seguir. Galera, coeficiente A, 1. Coeficiente B, 2. Coeficiente K, 1, concorda? E coeficiente C igual a 0. Repara só, ó, o meu C é 0, ele não teve nenhum deslocamento em relação à nossa origenzinha, em relação à horizontal. Então, iniciou o gráfico aqui, olha lá, subiu,
desceu e retornou. Então, vocês concordam que o nosso eixo de simetria seria justamente esse carinha aqui? E o meu A seria quanto, gente? Se eu quisesse só brincar um pouquinho com o gráfico. 1. A minha amplitude é quanto, pessoal? 2. Então, eu tenho que sair do meu eixo de simetria e andar quantos para cima? 2. Significa que 1 mais 2, quanto tem que ser lá em cima? 3. Ah, é verdade, professora. E agora, galera? Eu tenho que andar 2 para baixo. Vou parar onde? No menos 1. Concorda? Ok. Agora, o que é que ele me pergunta? Pode-se afirmar que o seu conjunto imagem... Galerinha, na nossa musiquinha, a imagem era A mais B e também o que mesmo? A menos B. Ué, professor, então é 1 mais 2 e também o que? 1 menos 2. Ou seja, 3 e menos 1. Olha lá, galera, a minha imagem. Justamente, ó, o meu ponto mais baixo e o meu ponto mais alto. Então, a imagem seria a letra D de Deus. Ok? Facinho, facinho. Terceira questãozinha. Uma gráfica que confeccionou o material de campanha determina o custo unitário de seus produtos em reais, de acordo com aquela lei. Então, C é o meu custo, T é medido em horas de trabalho. Assim, os custos máximo e mínimo. Galera, custo máximo e mínimo, o que eu estou te perguntando? O custo não é justamente o meu Yzinho? Ué, professor, você está perguntando a minha imagem. Exatamente. A minha imagem, então, vai ser o quê? A menos B e também o quê? A mais B. Coeficiente A, 200. Coeficiente B, 120. 200 menos 120. E o outro, galerinha, 200 mais 120. Ah, professor, ficou fácil. A imagem, então, é quanto? 80 e 320. Beleza? Qual é a letra que você vai marcar? Aí você fala, ué, não tem essa letra. Cuidado, olha o que ele fez. A pergunta dele é máximo e depois mínimo. O máximo, galerinha, é quanto? 320. E o mínimo é quanto? 80. Como ele pediu na ordem máximo e mínimo, opa, então é 320 e 80. Ok? Tranquilo? Facinho também? Questão 4, pessoal. Aqui, ó, só para arrumar, tá? A sua fichinha também ficou faltando pi. Né? Ficou, na verdade, como sendo só 2p. Na verdade, é 2pi. Bora lá. Nessa questãozinha, vamos fingir que é para julgar os itens, tá? A gente já sabe que é para marcar uma alternativazinha só correta. Mas vamos brincar um pouquinho, vamos fingir que é para julgar os itens. Galera, repara só nessa minha função. Ó, começando aqui da minha origenzinha. Ela vai para lá, desce e sobe de novo. Ela tá com cara de ser uma função o que mesmo? Função seno. Ela não tá só com cara não, gente. Como ela inicia no ponto 0, 0, ela tem que ser uma função seno. Ela não pode ser uma função cosseno. Concordam? É verdade, professora, porque seno de 0 é 0, mas cosseno de 0 é 1. Beleza. Galera, se ela vai continuar, se eu sei que meia voltinha deu 2π, adivinha quanto falta para completar? Vai, professora, mais 2π. 2π mais 2π, 4π. A gente aprendeu que o que é o período da minha função? Ué, aqui ó, do início até o final. Ué, professor, então o período na verdade é quanto? 4π. E ele falou que vale quanto? 2π. Então esse aqui tá erradíssimo. O domínio é um intervalo de menos 3 a mais 3. Não, né, galera? Isso aqui quem é? É a imagem, eixo Y. O domínio, na verdade, é o quê? O conjunto dos números reais. Olha o que ele fez. Ele falou o contrário. Aí ele vem agora e fala para você, olha, essa função é uma função par. Galera, essa função você está achando que tem cara de ser uma função o quê? Ah, professora, pelo tio, uma função seno. Beleza. Se ela for uma função seno, vamos lembrar agora como é que eu posso escrever. É A mais B seno de kx mais C. Concorda? Começou aqui na origenzinha. Tem algum deslocamento horizontal? Não. Então, o meu C vale 0. O período da minha função é 4π. Eu sei pela fórmula que 2π sobre k é o período. Se deu 4π, olha lá. Passa para lá multiplicando. 2k é igual a 1. Qual é o valor de 1k só? 1 meio. Beleza.
Se eu já sei que a minha imagem deu menos 3 e 3, se eu já percebo que esse carinha aqui, ó, y igual a 0, é o meu eixo de simetria, por quê? Porque eu ando 3 para cima e ando 3 para baixo. Então, o meu eixo de simetria é y igual a 0, ou seja, o valor de A é 0. E o valor de B é justamente a minha amplitude, que é quanto? 3. Como a função seno ela começa subindo e essa aqui começou subindo, o meu B é positivo. Ah, professor, então você tem que y é igual a 3 seno de x sobre 2. Ou seja, a letra correta é a letra E. Beleza, professor, mas por que a função é par ou a função é ímpar? O que a gente estudou? Quando eu calculo f de menos x e ele dá o próprio f de x, eu digo que isso aqui é uma função par. Quando eu calculo f de menos x e ele me dá o oposto de f de x, eu digo que é uma função ímpar. Basta você lembrar. Se você fosse calcular, por exemplo, f de menos 30 graus. Ah, professora, ele é o equivalente ao f de 30. Beleza. Só que menos 30 graus, vocês lembram? Olha lá. Como que eu estou andando? Estou andando no sentido negativo. Menos 30 graus está no quarto quadrante. No quarto quadrante, o seno é positivo ou negativo? Negativo. Então, a função seno é par? De jeito nenhum. A função seno é uma função ímpar. E a função cosseno é uma função par. Tranquilo? Quinta questãozinha. Essa questãozinha vocês estavam quebrando a cabeça. Lembram dela? Olha lá. Nosso coeficiente A é 0. Nosso coeficiente B é 2. Nosso coeficiente K é 3. E nosso coeficiente C é menos π sobre 3. Galera, eu já sei que o deslocamento é sempre o valor oposto de C, sobre K. O oposto de π sobre 3 negativo é π sobre 3 positivo. O valor de K é 3. Ué, professor, então o deslocamento horizontal é π sobre 9. Π sobre 9, gente, está à direita, certo? Tá aqui meu eixo y. Π sobre 9 está à direita desse valorzinho. Então, existe um deslocamento. Então, se existe um deslocamento, eu vou observar isso no gráfico. Se eu for olhar no gráfico, galera, você já sabe que a simetria A igual a 0, Y igual a 0. Todos os gráficos representam isso. Beleza. O outro gráfico que vai ter que olhar agora, ele é uma função seno. O coeficiente B é 2. 2 é um valor positivo. A função seno, eu sei que ela começa sempre subindo. Então, ela tem que começar o quê, galerinha? Subindo. Com um deslocamento em relação à minha origem de quanto? De π sobre 9. Vamos lá. Esse gráfico está com cara de que poderia ser? Ué, professora, poderia. Está subindo, tem um deslocamento horizontal. Olha lá, começou aqui, ó, fechou aqui. Beleza. Olha para a minha letra B. Na minha letra B, galerinha, se eu falar que começou aqui, ó, começou aqui, desceu, subiu e para encerrar, certo? Aí eu te pergunto, olhando para esse gráfico da letra B, ele começa subindo ou descendo? Ah, professor, de onde a gente pegou aquele intervalinho de onde a gente pegou, ele começou o quê? Descendo. O valor de B é um valor positivo, então esse cara não pode ser. Letra E. Ah, professora, letra E, beleza, tá subindo. Só que tá começando da onde, gente? Da origem. Pode começar da origem? Olha só, completou um ciclo certinho, ó. Pode começar da origem? Não, então também não pode ser letra C. Letra D. Letra D, olha lá. Se eu começar aqui, ó, eu vou terminar aqui assim, tá vendo? Beleza. Esse gráfico teve um deslocamento para a direita? Não tá com cara, né? Desculpa, gente. O valor da amplitude é o mesmo, 0. O valor da simetria, desculpa, 2. O valor da amplitude, 0. Ele teve um deslocamentozinho para a direita. Aí você fala assim, professora, ele está começando o quê? Subindo. Mas teve deslocamento, pessoal? Teve não. E a minha letra I, olha lá. Está começando daqui, mas o que está acontecendo? Está descendo. Não pode. Então, vocês ficaram na dúvida, em sala também, na letra A e na letra E. Lembram disso? Vamos lá. Pô, professor, eu fiquei na letra A e na letra D. Fiquei na dúvida. Pensa aí, gente. Se o meu T
for zero, vai sobrar 2 seno de menos π sobre 3. Só que você sabe que seno de π sobre 3 é 180 por 3, que dá 60. De menos π sobre 3 vai ser igual ao seno de 60. Só que com sinal o quê? Negativo. Lembra? Então, vê se você tinha como ser a letra D. Não, né, professora? Por quê? Porque, olha lá, o meu par ordenado tinha que ser x igual a 0 e o y igual a 2 vezes raiz de 3 sobre 2. Ou seja, 2, 0 e raiz de 3. E tá ali na raiz de 3? Não, tá em cima de quem? Do 1, né? Então não tinha como ser ele de jeito nenhum. Concorda? Ah, é verdade, professor. Ficou, né, um valorzinho ali que não tá dando. Não tá combinando. Não esquece o sinal, hein? Que eu já tava esquecendo. Tranquilo, pessoal? Então só podia ser a letra A mesmo, tá? A letra D fura com o nosso par ordenado. Questão 6, pessoal. Questão 6 é uma questão da PUC, Campinas. Vamos lá, olha o que ele fala. Ele diz que subir e descer das marés ele é regulado por vários fatores, sendo o principal deles a atração gravitacional. Tranquilo. Ele fala que não está escrito, tá? Eu estou vendo aqui que eu cortei. Eu até comentei com vocês em sala. A função que descreve isso aqui, gente, eu cortei sem querer. Eu cortei sem querer essa função. Deixa eu só arrumar aqui. A função é assim, ó. F de t, que é igual a A, vezes seno de BT. Beleza, ele fala para você que a gente teria um intervalo de 12,4 horas entre uma maré alta, entre duas marés altas consecutivas. O que ele está te dando, pessoal? Ué, professor, o período. Concorda? Ele está pegando assim, ó, daqui para completar de novo, pessoal, e subir novamente, ele está te pegando justamente quem? O período. Ah, professor, então é só a gente pegar o gráfico do jeitinho que ele está. Isso. O período você sabe que vai ser o quê? Daqui até aqui. A imagem que é A mais B e também A menos B, você já sabe que deu menos 1,5 e mais 1,5. Concorda? Eixo de simetria está aqui. Então, ó, a minha amplitude é quanto? 1,5. Simetria é o meu A, que no caso seria o primeiro de todos, né? 0. O meu B seria o meu Azinho que está aparecendo aqui. Então, quem é o meu B? 1, quem é meu B? 1,5. Tudo bem? O gráfico da função seno está subindo? Tá, então eu sei que ele é positivo mesmo. Para eu descobrir o valor de B, que é o nosso famoso K, eu tenho que fazer o quê? Ué, pessoal, eu tenho que fazer 2π sobre K. Ah, 2π sobre K tem que ser o período. Só que você não tem o período aí, tem? Vocês estão conseguindo enxergar o valorzinho do período? Você já descobriu o valor de B, né? Que na verdade, desculpa, de A, né? Que é 1,5. Para eu descobrir o valor de P, ué, professor, você vai fazer isso que você acabou de fazer. 2π sobre o valor de K tem que dar o período. E o período ele me falou no exercício, no enunciado, que é 12,4. Ah, é verdade, professora. Não tinha percebido isso. Galerinha, se você passar para lá, você vai ficar assim, ó. 2π sobre 12,4, que é igual a K. Então, vamos pegar esse 12,4 e vamos transformar em fração. 124 décimos. Divisão de fração que eu tenho. Mantenho o primeiro, 2π, multiplico pelo inverso de 124 décimos. Quando eu começo a simplificar, eu descubro que vai ficar 5π sobre 31. Quem é esse? É o valor de K. Que no caso, o meu K aqui, quem é, gente? É o valor de B. Adivinha, logo de cara, ó, letra A. O valor de B é 51. Opa, aqui eu errei. 51. É 5π sobre 31. Ok? E a nossa última questão. A questão 7, vamos lá jogar os itenzinhos. Ele pede para você marcar os itens que são corretos. O valor mínimo atingido pela maré baixa é de 8 metros. Repara, galera, esse cara é o A, esse cara é o B, esse cara é o K e o C vale 0. Quando ele está te perguntando o valor mínimo atingido pela maré mais baixa, ele está te perguntando assim, qual é, na verdade, lembra da crista do vale? Ele está te perguntando qual é o valor do vale. Ué, professor, o vale a gente tem como descobrir.
é a distância do eixo de simetria até o valor o quê? Mais baixo. Ué, professor, então calma aí. A gente já sabe que a imagem dessa função, galerinha, ela vai variar de A mais B e A menos B, não é? A menos B, 4. 8 menos 4. A mais B, 8 mais 4. Ai, que letra feia, calma aí. Deixa eu voltar. 8 mais 4, 12. Concorda? Então eu estou sabendo que eu tenho uma variação na minha imagem de 4 até 12. Eu já sei que a simetria é o A, que é o 8. A amplitude é o B, que é 4. Então, o primeiro item, ele falou que a maré baixa é 8 metros. Errado, né, galera? Seria quanto? 4. O momento do dia em que ocorre a maré baixa é às 12 horas. Ué, professora, o que eu vou pensar? Galera, para ocorrer a maré baixa, você concorda que esse cara aqui, ele tem que ser o menor valor dele? Ou seja, tem que ser igual a menos 1. Então, eu estou te perguntando assim, ó, em que momento, em que instante t eu tenho esse seno dando menos 1? Ué, professora, para o seno dar menos 1 é porque o ângulo tem que ser 3π sobre 2. Perfeito. Só que a gente tem que lembrar que existem arcos côncavos que passam por ali e param bem nesse lugar. Então a gente vai botar assim mais 2kπ para definir os números de voltas que vão dando a mais. Se você arrumar do lado direito, você tem 3π mais 4kπ, tudo isso sobre 2. Do lado de cá, π t sobre 12. Simplifica, fica 6. Fator comum em evidência, tem π em tudo. Vamos botar π em evidência, vai sobrar t sobre 6, que é igual a 3 mais 4k. Passou para lá multiplicando, 3 vezes 6, 18, 4 vezes 6, 24. Então, o primeiro instante em que ele vai ocorrer a maré baixa não é às 12 horas, assim às 18. Certo? Então, o item 2 também está equivocado. Item 4, galerinha. O período de variação da altura da maré é de 24 horas. Professor, o período que ele está te perguntando da altura é 2π sobre k. Se você dividir, multiplica por inverso, vai dar, adivinha quanto? 24 horas certinho. Então, o item 4 é certinho. Vamos olhar, vou apagar aqui para a gente conseguir escrever. Item 5 agora. Esse item 5 é bem bacana. Olha o que ele fala. O período do dia em que um navio de 10 metros de calado, que é a altura necessária de água para que o navio flutue livremente, pode permanecer na região é entre 2 horas e 10 horas. Gente, pensa o seguinte. Eu estou te perguntando qual é o momento, certo? Em que eu vou ter justamente o meu calado dando quanto? 10. Então, que meu y vai ser quanto? 10. Ah, professor, eu não tinha pensado dessa forma. Pois é, mas ele está te perguntando justamente isso. Se o y, que é a altura ali dele, é igual a 10, você vai descobrir agora quem? O tempo em que isso ocorre. Traz para cá, fica 2. 2 quartos, concorda? Vou trazer o 4 para cá dividindo. É igual a seno de π t sobre 12. Beleza. O que eu vou fazer agora? Isso aqui é a mesma coisa que 1 meio. Qual é o valor do ângulo cujo seno dá 1 meio? Ah, professor, facinho. Eu já sei que é 30 graus, ou seja, π sobre 6, mais 2kπ, que pode dar várias voltas. Coloco o π em evidência para todo mundo logo. Tiro o MMC do lado de lá. Então aqui ficou 12, lá ficou 6 por 6 dá 1, mais 2 vezes 6, 12. 12, olha, tô doido, já tô querendo passar pra cá. Desculpa, galerinha. Desculpa. Vamos fazer devagar, senão eu fico pulando etapas e vocês não entendem. Eu tirei o MC, tá? Então eu tô te falando assim, ó. Deixa eu apagar aqui. Eu primeiro botei fator comum em evidência π. Então eu fiquei com t sobre 12. Do lado de cá eu tirei o MC. 6 por 6 dá 1. 6 por 1 dá 6 vezes 2k. Vai dar quanto? 12k. Ok? 6 vezes 2, beleza. Simplificando esse cara com esse cara, que vai dar 2. Passa para lá multiplicando, t igual a quanto? 2 mais o quê?
14K. O que significa? Quando K igual a 0, 2 horas. K igual a 1, 16 horas da tarde. K igual a 2 e assim por diante. A afirmação dele é: quando é 2 horas da tarde, eu tenho 10 calado? A pessoa tem. E quando for 10, gente, da noite? Você vai fazer a mesma coisa. Quando você fizer a mesma coisa, adivinha quanto vai dar também? 10. O item vai ser o quê? Certinho. Beleza? Galerinha, sim. Essa videoaula foi das 7 questões que eu tinha comentado com vocês, ok? Bem interessante. Qualquer dúvida, lembra do nosso canal no YouTube para vocês assistirem as videoaulas. Se ainda assim vocês continuarem com dúvida, pode mandar o WhatsApp que eu posso ajudar vocês. Beijo grande e até a próxima.